tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Inter quer vender titular. Primeiro reforço será anunciado. Fala pessoal, chegando para trocar essa ideia com vocês aqui no canal, novamente. E cara, vamos lá. Pedindo para te inscrever no canal, deixar o like no vídeo, para esse vídeo, mas tu te inscreveu, pedir para as pessoas que tu conhece se inscreverem, ajuda a fortalecer o nosso canal. Falta menos 60 pessoas para a gente bater 48 mil inscritos. É uma marca importante nesse finalzinho de 2025. Bom, vamos trocar uma ideia, falar um pouquinho de Inter, coisa rápida, porque a gente tinha feito um vídeo esses dias e havia uma preocupação quando o Inter vende Vitão e adquire em definitivo agora o Thiago Maia pagando sua conta. A preocupação vinha com a situação do Thiago Maia em si, tá? Porque o Thiago Maia tem contrato até o final do ano, deste ano. Então, com esse contrato até o final de até 2026, já tô no ano que vem, até o final de 2026, o Thiago Maia poderia muito bem no meio do ano sair do Internacional e poderia assinar um pré-contrato para sair do Inter de graça. E o Inter iria pagar essa conta, não gostaria de ter pago agora. Queria pagar depois da venda do Thiago Maia, que esse é o principal objetivo do Inter nesse começo de ano, negociar o Thiago Maia, ou por empréstimo, ou uma troca com obrigação, um empréstimo com obrigação de compra no final do ano, uma troca por algum outro jogador que possa interessar ao Internacional. Bom, mas o Inter se obrigou a fazer a aquisição, pagar todo o valor, e agora está com um pepino nas mãos. Um pepino grande, nós estamos falando de quase 5 milhões de euros por 50% do passe do Thiago Maia, porque os outros 25 são do Flamengo e 25 são do Lille da França. Então o Inter quer se desfazer dos seus 50% do jogador. É isso que o Inter deseja neste momento. O Inter vai ao mercado forte oferecer Thiago Maia, vai ficar para o executivo do Inter, para Abel Braga, fazer essas negociações, oferecer este atleta para não ter um prejuízo muito grande. Porque, vamos lá, seria um prejuízo absurdo tu investir 4,7 milhões no jogador e 6 meses depois ele poder assinar um pré-contrato. O mercado mexicano, trouxe o Lucas Dias, já fez contato com este atleta, tá? Para saber do seu interesse em assinar um pré-contrato no meio do ano, se transferir para o futebol mexicano, onde os salários são altíssimos, são muito bons e acaba agradando muito os jogadores. Então já há contatos para isso. E também foi procurado o staff do jogador, não foi procurado o Inter. E também a questão se assinasse um pré-contrato, se conseguiriam a liberação do Inter pagando um valor irrisório. Então o Inter precisa acelerar. Duas soluções para o Inter, no caso do Thiago Maia em específico. Primeira, tenta renovar com o jogador. Segunda, tenta envolver ele no negócio de troca ou venda. Primeiro, eu não acredito que o Thiago Maia vai aceitar uma renovação. O Thiago Maia, que já esteve por sair do Internacional para o Santos, queria ir para o Santos, não deu negociação porque o Santos não conseguiu as garantias bancárias necessárias para apresentar ao Flamengo naquela época. Então o jogador tem interesse sim em deixar o Inter. Mas será que ele vai ter interesse em deixar o Inter agora no início do ano, assinar um novo contrato que o prenderia mais tempo, ou no meio do ano ele sair livre e poder botar uma bolada no bolso, porque daí tu é dono do passe, tu negocia luvas e tudo mais. Eu não sei, eu acho que o Inter entrou numa sinuca de bico com o Thiago Maia e se o Inter não vender ele, tentar negociar, ele pode se negar a sair. Se não, eu tô bem no Inter, quero ficar no Inter, porque em 6 meses ele teria o passe livre. Cara, eu te juro, eu não sei muito bem o que pensar disso. É uma situação bem complicada com relação ao Thiago Maia. Eu não sei como o Inter vai agir, mas o Inter vai tentar de qualquer maneira fazer uma negociação para esse jogador. Bom, esse é o grande problema do Inter. O Inter quer vender o Thiago Maia. O Inter faltou botar uma plaquinha. Thiago Maia está à venda. Tem que aparecer interessados e que interesse ao Inter também. O Inter acabou de pagar 4,7 milhões de euros. Não pode vir um clube oferecer 2 milhões e pegar o Thiago Maia. Não. O Inter vai ter que ser muito esperto nessa negociação. De preferência, eu tentaria uma negociação com troca. Acho que favoreceria o Internacional neste momento. Bom, vamos lá. Tá acabando 2025, tá começando 2026 e o primeiro reforço vai ser anunciado, ou os primeiros reforços serão anunciados. O Inter não fez anúncios ainda por algumas questões legais, tá? Primeiro,
tem muita gente com contrato até 31 de dezembro. O primeiro que vai ser anunciado vai ser o Fabinho Soldado, né, que é o executivo de futebol, é um reforço, porque a gente sai de uma Azul que entra para o Fabinho Soldado, é um reforço de qualidade no departamento de futebol. Mas o Fabinho Soldado tinha contrato com o Corinthians até 31 de 12 de 2025, hoje, também conhecido como hoje. Por mais que já foi informado pelo Corinthians que o Fabinho Soldado não fica, o Fabinho Soldado já informou que não fica, tem que ser cumprido o prazo do contrato. Ele não pode ser anunciado para não ter problemas jurídicos, e nenhum internacional ter problemas jurídicos, não pode ser anunciado antes da virada do ano. Então seria anunciado provavelmente no primeiro dia do ano, amanhã, também conhecido como amanhã, 2026. Esse será o primeiro reforço do Inter. Outro jogador que deve ser anunciado pelo Inter, agora jogador, deve ser anunciado pelo Inter nesse primeiro dia do ano, é o Pedro Raul, centroavante, que já disse que não pretende nem sair de Porto Alegre, quer ficar no Inter. Mas o Pedro Raul também tinha uma questão com relação a um contrato com o Ceará, até 31 de 12, hoje. Amanhã ele estaria livre desse contrato, mas ele tem contrato com o Corinthians. Mas o Inter já acertou com o Corinthians a situação de empréstimo do Pedro Raul, já acertou salários com o Pedro Raul, então virando o ano o Inter pode tranquilamente anunciar esse jogador e ser reforço do Inter. Mais reforços virão, o Inter está no mercado, não só os nomes que a gente tem trazido para vocês, o Inter está no mercado por outros nomes, buscando outras situações para trazer, e alguns vão até surpreender. Outro jogador que pode ser anunciado logo na sequência é Doria. Doria já encaminhou a sua rescisão de contrato com o Atlas do México, está terminando os trâmites e deve ser jogador do Inter anunciado em seguida. Tudo acaba caindo no 31 de dezembro. Tudo se prende no 31 de dezembro, o que acaba impossibilitando algumas negociações, é o famoso 31 de dezembro. 31 de dezembro que encerra o ciclo, encerra o ano, e vamos para 2026 com esperança de um Inter diferente, que faça contratações pontuais e que se livre de jogadores que não vão ser utilizados. Para isso também está servindo alguns jogadores, está servindo o Gauchão para utilizar alguns jogadores que o Inter não deseja, dar vitrine para esses jogadores no Campeonato Gaúcho, quem sabe conseguir uma negociação. Cleiton Sampaio, Juninho, Ronaldo, o próprio Richa, são jogadores que provavelmente não fiquem no Inter em 2026 e o Inter vai tentar incluir alguma negociação. Valeu? Te pedi, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, grande abraço, feliz ano novo.